Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo em paz por aí, em nome de Jesus. Por aqui, graças a Deus, as coisas seguem o fluxo que o Senhor quer para as nossas vidas e eu sou muito grata ao Senhor por isso e continuo orando muito para que o Senhor possa alcançar a tua casa, o teu coração, o teu lar, né? E que Ele continue fazendo tudo aquilo que Ele já planejou para a tua vida. Descansa nele, continua crendo que eu tenho certeza de que muito mais Ele vai fazer. Amém? Vou aproveitar para pedir para vocês, né, como sempre, que vocês se inscrevam aqui nesse canal, que vocês possam curtir bastante esse vídeo e que vocês possam também compartilhar, né, desse vídeo para outras pessoas que vocês sintam aí no coração de vocês, né, a necessidade de compartilhar, por uma necessidade de alguém, de ouvir essa palavra. Amém? Eu tenho certeza de que o Senhor continuará fazendo muito mais aqui também, tá bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema também delicado, né? Não que os outros não sejam, na verdade tudo que envolve essa questão é delicada, mas às vezes as pessoas perguntam assim, e aí, como é que ficou o relacionamento entre as famílias, né? Durante todo esse processo. Então eu queria muito conversar com vocês sobre isso, para tranquilizar o coração de vocês, né? Para que vocês entendam que o Senhor Ele vai fazer independentemente do que as pessoas acham, do que as pessoas pensem, do que as pessoas queiram. A vontade do Senhor ela precisa prevalecer. É óbvio, né, que durante esse processo todo as famílias elas se estremecem. Obviamente, afinal de contas, cada um vai tomar as dores do seu. E por mais que muitas pessoas sejam justas, né? Eu encontrei na família do meu esposo muito apoio, sim, também. Mas a gente acaba percebendo, né? Que de certa forma, ninguém quer que nada disso aconteça. E de certa forma, as pessoas querem sempre achar uma justificativa para o erro. Achar algo, né? Que amenize, de certa forma, a situação. Mas eu sei bem, né, eu vivi isso, que não é fácil, né, afinal de contas, nem a gente sabe a justificativa muitas vezes e muitas vezes nós somos cobrados por isso, né, as pessoas abordam a gente justamente querendo saber, mas o que foi que aconteceu? Como é que estava a situação de vocês? O que foi que você fez? Né? Tava tudo bem mesmo? Como é que você não viu? Não, alguma coisa tem que ter. Eu ouvia muitas pessoas falarem disso e eu não sabia explicar, porque não tinha, né, aos meus olhos, não tinha nada que tivesse gerado, até mesmo porque não tem justificativa nenhuma que possa justificar, de fato, essa atitude apenas espiritual, né? Quando a gente vai olhar para a situação espiritual, quando a gente vai olhar para as brechas que a gente abre, a gente consegue achar a justificativa assim, mas aos nossos olhos, né, mundanos e carnais, a gente não acha, né, e a gente nunca encontra realmente algo que seja justificável, porque é uma atitude realmente muito triste, né, e desnecessária, enfim. Mas eu queria trazer, né, eu queria fundamentar essa palavra na palavra do Senhor, como sempre. Acho que a gente precisa realmente ir lá para a Bíblia, porque lá tem todas as respostas. E a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa palavra que Paulo escreve para os Gálatas é justamente exortando aquele povo da falta de necessidade de querer agradar a tantas pessoas. Quando a gente está passando por essa situação, às vezes a gente fica se perguntando, né? Ai meu Deus, mas se eu tomar tal decisão, fulano não vai me apoiar, ou a minha família já disse que não era para eu fazer tal coisa, que não era para eu voltar, ou que não dava mais certo, ou isso, ou aquilo. Eu também passei por isso, não por parte da minha família, né? Mas assim, a minha família nunca disse não volte mais. Nunca expuseram nenhuma opinião clara. Mas eu sabia, né? Eu sentia que algumas das pessoas, das poucas pessoas que souberam, elas tinham na fala, né? Muitas vezes essa ideia de dizer assim: siga sua vida, vá seguindo sua vida, isso vai passar, né? Então não chegavam pra mim dizer assim: olha, realmente se divorcia ou não, volta, não. Mas eu sentia, né, que alguns deles diziam justamente pra, ó, vai seguir, sabe? Esquece isso, vai seguir. Mas eu não me preocupei, de verdade, com o que as pessoas iriam dizer. E olha que eu tenho um problema muito sério com essa questão de aceitação, tá? Desde criança, é algo que eu trato muito em terapia, mas o Senhor aproveitou esse momento para me dar um sacolejo, assim, para dizer: olha, você precisa se importar com o que eu estou dizendo, com o meu querer, né, diante da tua vida, de todas as situações que possam acontecer. E não com o que as pessoas vão achar. É claro que a opinião de algumas pessoas importa, né, pra gente, obviamente. Mas, gente, o que importa de verdade e a voz que a gente precisa estar sensível a ouvir é a voz do Senhor. As pessoas, elas vão se chatear, né? Obviamente, diante de tudo isso que aconteceu, eu demorei muito para contar para algumas pessoas, inclusive para os meus pais.
porque eu não queria justamente que houvesse aí uma quebra de laços, que sempre foi tão incrível, sempre foi tão bonita, né? Meu pai e meu marido se dão muito bem hoje, graças a Deus, também se dão muito bem, eles sempre se deram super bem. Minha mãe também, então assim, eu não queria que essa quebra acontecesse, então eu demorei um tempo para contá-los. Mas quando eu contei, né, quando eu contei em detalhes algumas situações, obviamente que eu percebi que eles ficaram entristecidos, que eles ficaram decepcionados, que eles ficaram chateados, mas eles ficaram ainda mais chateados com algumas atitudes que o meu marido na época teve, inclusive com eles mesmos, né? De não querer conversar, de simplesmente ignorar, de ser ignorante mesmo, de bloquear em alguns aspectos esse contato. Então eles ficaram chateados com isso. E me ver sofrer, ver a minha filha sofrer, obviamente vai doer, né? Eu sou mãe, eu sei exatamente o que é ver um filho sofrer, né? Então assim, quando eu vejo minha filha doente, por exemplo, eu quero arrancar toda a dor, todo o sofrimento que ela tá passando ali, uma gripezinha que seja, uma febrezinha que seja, eu queria que fosse pra mim, né? Quanto mais ver esse turbilhão acontecer. Então óbvio que eu vi, né, os meus pais ficarem tristes, minha mãe ficou doente, né, meu pai também. Então foi realmente um momento muito difícil. Mas em nenhum momento, né, eles quiseram tomar nenhuma decisão por mim. Em todos os momentos eles respeitaram o meu momento, eles respeitaram as minhas decisões, eles respeitaram as minhas ações, eles pediam para que eu tivesse calma, eles oraram verdadeiramente por mim, eles guardaram, né, o assunto de contar, de compartilhar com outras pessoas quando eu pedi que ficasse entre a gente. Então isso foi muito importante para mim. Do outro lado, da família do meu marido, eu também senti esse apoio, né? Eu senti que as pessoas estavam tristes, que as pessoas adoeceram, né? Porque ninguém esperava, gente. Ninguém esperava de jeito nenhum. Eu jamais imaginei que eu viveria uma situação dessa, porque nós sempre fomos, de verdade, um casal muito amigo, um casal muito cúmplice, como algumas pessoas disseram, mas a gente era, né? A gente costuma ser, né? Até hoje. Nós somos realmente um só. E nós demonstrávamos isso, né, para as pessoas, porque de fato nada era decidido sozinho, sabe? A gente sempre decidia tudo junto, a gente saía junto, a gente fazia tudo junto. Então eu não esperava realmente que as coisas acontecessem dessa forma, as pessoas também não. Então, em primeiro lugar, muita gente começou a apontar que tudo aquilo que a gente vivia era uma farsa. E não era, né? Era muito bom pra mim saber que, poxa, se era uma farsa pra ele, pra mim era pura verdade. Então, assim, eu vivi intensamente esse relacionamento durante todos esses anos e foi incrível. Em segundo lugar, eu conseguia separar as coisas, sabe? Eu conseguia separar o meu marido de antes e o meu marido daquele momento. Então eu dizia, eu externava isso para as pessoas, de que não, meu marido sempre foi um excelente marido, sempre foi um excelente pai. Eu não sei o que tá acontecendo, né? É algo realmente espiritual. Mas agora ele tá sendo um péssimo, agora ele tá sendo horrível. Parece que ele nunca teve família, que ele nunca foi pai, parece que simplesmente ele esqueceu de tudo. Mas até isso acontecer, ele sempre foi excelente. Então eu sempre quis honrá-lo realmente e falar a verdade, porque essa era a verdade. Não adiantava eu estar passando por aquele momento e começar a desmistificar e a mentir em relação a ele, coisa que ele fez a meu respeito, infelizmente. Mas aí a gente sabe, né? Tem uma questão espiritual envolvida em tudo isso. Então, eu tentei, né, falando realmente a verdade, sendo realmente sincera, dividindo as coisas até ali. Eu não sabia realmente o que iria acontecer, era isso que eu dizia para as pessoas, olha, eu não sei o que vai acontecer. Tinha momentos que eu tinha certeza de que eu não queria mais, que eu não queria passar por aquilo, especialmente nos momentos em que ele era grosso, em que ele me bloqueava. Sabe aquele ápice de raiva que vinha, assim, justamente quando a coisa tinha acabado de acontecer? Quando o turbilhão tinha vindo, então eu dizia, eu não quero mais, eu não quero passar por isso, eu não preciso passar por isso, eu não mereço passar por isso. Mas aí depois que a coisa acalmava, né, que o mar ficava mais tranquilo, então eu começava a dizer, não, Jesus, eu quero que o Senhor faça o que for melhor pra mim. Então eu deixava claro isso pras pessoas, olha, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser meu amanhã, eu não sei como é que vai ser daqui a 1 minuto na minha vida, mas eu sei que eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Então se o Senhor me prometeu, eu sei que Ele vai cumprir e eu só preciso que o Senhor me prepare pra isso, porque eu sei que não é fácil. E a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos, obviamente. Então, eu comecei, né, a fazer com que as pessoas ainda tivessem, de certa forma, respeito por ele. Obviamente, porque o que ele estava fazendo era comigo. Embora, óbvio, as pessoas, elas sintam essa dor, especialmente aquelas mais próximas, né? Os nossos pais, irmãos, enfim, primos, tios mais próximos, amigos muito íntimos, eles sentiam muito, né? E eu sei que não queriam me ver sofrer, não queriam ver a minha filha sofrer. Essa era uma preocupação generalizada, né? Eu, muito também, mas como adulta, a gente sabe externalizar as nossas dores, a gente sabe lidar com elas às vezes, né? Enfim, a gente tem uma responsabilidade maior, assim, com a gente, mas
E as crianças, né? Como é que fazem? Então as pessoas, elas externalizavam isso, né? Essa dor, como é que pode? Mas elas não me pediam do meu lado nenhuma justificativa, porque não precisava, né? Não tinha justificativa nenhuma para o que estava acontecendo. Às vezes questionavam: ah, aconteceu alguma coisa? Tu desconfiou de alguma coisa? Tem alguma coisa meio errada? E eu dizia não, mas as pessoas não ficavam o tempo inteiro querendo achar justificativa, né? O que eu sentia um pouco do lado dele, mas não tinha o que dizer. Eu simplesmente, da mesma forma que eu contei pra minha família, eu contei para algumas pessoas da família dele que eu tinha um pouco mais de contato e que chegaram para me questionar, né? Então, foi assim, né? É dessa forma. Mas aí ele começou a mentir a meu respeito, ele falou muitas inverdades, né? Que depois ele confessou, me pediu perdão, enfim. E eu já perdoei, graças a Deus. E entendi, né? Através do mundo espiritual, através do olhar espiritual, né? Que não é ele, sabe? Que é muito sobre quem queria dominá-lo do que sobre ele mesmo. A gente precisa ter, óbvio, né, essa responsabilidade de saber que as nossas escolhas, elas têm consequências, de que a gente escolhe certas coisas, inclusive dar brechas, a gente escolhe, mas muitas vezes quando a gente já tá nesse lamaçal e nessa cegueira infinita, né, que ele estava inserido, então é como se dissesse assim: pode me manipular da forma como você quiser, né, adversário, porque eu tô aqui à sua mercê. Então, mais ou menos isso que acontecia, né? E que acontece, tá? Então a gente precisa enxergar por esse lado. Que não é... A gente não tá brigando contra o nosso cônjuge. A nossa guerra é contra o espiritual, sabe? A nossa guerra é contra o inimigo. Mas do nosso lado está o nosso Deus. E a gente precisa ter essa certeza, né? Então, como ele mentiu muito a meu respeito, eu tenho certeza de que isso influenciou em alguns tratamentos, né? Que as pessoas tiveram comigo. Ninguém chegou pra conversar comigo, pra perguntar: olha, isso é verdade, isso não é, olha, eu tô sabendo disso, não. Mas assim, muitos comportamentos na relação mudaram. E eu percebi isso. E eu fiquei entristecida, mas também tinha tanta coisa na minha cabeça. Eu só queria sair dali, eu só queria, enfim, estar mais perto da minha família. Eu me sentia muito melhor com a minha família, né? Eu tava distante, então eu tava morando longe e eu tava me sentindo sozinha. Como eu disse em outro vídeo, quando eu voltava pra cá, eu me sentia muito melhor, era como se eu tivesse sido reabastecida, sabe? Mas eu senti isso, né? E depois eu fui entender por que as pessoas tratavam dessa forma. Então, assim, eu soube, né, que inclusive algumas pessoas importantes pra ele chegaram a dizer pra ele: olha, não volta, não tem mais jeito, eu acho que não vai dar mais certo que vocês voltem, né? Isso ele me contou. E eu fiquei entristecida no momento, mas depois que eu soube de toda a verdade, eu entendi inclusive o posicionamento dessas pessoas e perdoei, né? Liberei perdão. E botei isso na minha cabeça, porque foi isso que o Senhor me disse: olha, não interessa o que as pessoas vão dizer. Elas vão tomar partido, elas vão achar o que elas quiserem achar, mas sou eu, teu Deus. Sou eu quem vou fazer a obra. Sou eu quem quero restaurar tudo isso aí. E eu sei por que eu quero fazer isso. Então confia em mim. Fecha os ouvidos e os olhos para tudo aquilo que te afastar do meu propósito. E presta atenção em mim, apenas em mim, porque eu sei o que eu tô fazendo. Então eu comecei a fazer isso. Por mais dor que a gente sinta, né? Porque, como eu disse, eu tenho essa questão com a rejeição, né? Já desde criança, que eu venho descobrindo isso, já mais velha, enfim, faço terapia para lidar com tudo isso. Então, me senti rejeitada, sem ter feito nada, né? Não fui eu quem fiz tudo isso, para as pessoas me tratarem como acabaram me tratando, de certa forma. Mas eu comecei a dizer assim: olha, Jesus, eu tô aqui confiando em ti, né? Se tu queres fazer, faz conforme tu quiseres, mas me dá sabedoria, me enche de graça, por favor, e me faz realmente seguir em frente, sabe? Porque não importa o que as pessoas, elas pensem. Se tiver em desconformidade com o que o Senhor pensa, então eu não quero viver. Poderia ser o meu pastor, que sempre me orientou, né, para que eu continuasse orando, dizendo que a minha família seria restituída, mas poderia ser ele a pessoa que dissesse para mim: olha, não vai dar mais. Se o meu Deus estava dizendo que dava, se ele garante na sua palavra que ele é um Deus que reconstitui, então eu ia orar por isso, e eu ia esperar, sabe, em Deus, para que ele me dissesse o que era melhor fazer. Então não importava mais o que as pessoas dissessem. Eu ouvia educadamente, mas eu selecionava dentro de mim aquilo que importava e descartava literalmente aquilo que não importava. Doía, machucava, mas eu fui lidando, né, com isso e entendendo que melhor é obedecer a Cristo, independentemente do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar.
elas podem achar o que elas quiserem. Então, eu quero dizer isso pra você. Pode ser que hoje, né, você esteja aí pra voltar, esteja aí querendo, né, dar uma nova chance, queira perdoar, mas aí você tá pensando, tá preso, o que que as pessoas vão dizer, o que que minha família vai dizer, nossa, minha família esteve aqui junto de mim, né, nesse tempo todo, e agora eu vou voltar, todo mundo vai falar, como é que vai ser essa vergonha, né, que tá todo mundo sabendo, e eu vou voltar, é como se eu me sentisse uma pessoa que não me dou valor. Porque é isso que a sociedade prega. E é totalmente diferente disso, gente, de verdade, sabe? Então, assim, não é que você não se dê valor, pelo contrário, você se dá tanto valor que você é capaz de entender que aquele que escreveu a sua história, aquele que fez realmente a tua vida, ele é quem vai te dizer o que tem que ser feito, porque vai ser o melhor pra você viver. Então, você se valoriza tanto que você vai ouvir o autor da tua vida pra entender qual é a direção da tua história. Então, esteja na dispensação do Senhor, sabe? Descanse, não ligue realmente para o que as pessoas vão falar. Elas vão falar de qualquer forma. Ah, mas pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser o pai dele, a mãe dele. As pessoas, elas vão falar em amor. Elas não vão dizer para você não voltar ou para você voltar porque elas odeiam você ou odeiam o seu cônjuge. Não é assim. Elas acham que a forma como elas estão agindo, o conselho que elas estão dando, se for pra separar, é o melhor pra você, porque ela tá vendo você sofrer, né? Eu entendo isso. Então, hoje eu entendo isso. Mas o que o Senhor disser é o que é correto, sabe? Porque as pessoas, elas não têm os olhos que o Senhor tem, né? Elas têm os nossos olhos carnais, mortais, limitados. Mas quem sabe o que vai acontecer lá na frente, o propósito que tem pra tudo isso é o Senhor. Então, olhe pra Ele, sabe? E as pessoas vão começar a ver, porque nada melhor, né, do que um testemunho de vida. As atitudes, elas revelam muito mais que as palavras. E aí, quando as pessoas começarem a ver o que o Senhor é capaz de fazer, elas também serão impactadas. E é isso que eu oro até hoje, né? Então, os relacionamentos, eles vão se reconstituindo. Tem pessoas que, obviamente, né, a gente vai percebendo diante desse processo difícil de dor que, olha, quero que você honre, né? Eu falo muito isso pro meu marido, às vezes, em relação a algumas pessoas. Eu quero que você honre, eu quero que você cuide enquanto em vida, mas eu vou estar aqui orando, sabe? Eu vou estar aqui não tão presente quanto antes, porque eu realmente fiquei muito machucada. As pessoas, às vezes, revelam, né, a sua face. Eu já perdoei, eu não quero nada de mal, mas assim, eu não quero tanta convivência como antes, porque eu ouvi coisas que eu não merecia, eu soube de coisas que eu não merecia, fizeram coisas comigo no meio de tudo isso que eu não merecia passar, né? Enfim, falaram coisas, fizeram mais tempestades que eu já tava vivendo uma muito séria pra ter que enfrentar outras. Então, tem coisas que eu orei ao Senhor e disse, olha, Jesus, eu perdoo, sabe? Mas eu realmente não preciso conviver. E a gente precisa separar isso, sabe? E, de toda forma, os relacionamentos são tranquilos, tá tudo bem, sabe? E o bom é isso. É a gente entender e ter sabedoria no Senhor em como lidar com as situações. Não adianta ficar com raiva das pessoas. Pra que isso, gente? Sabe? Não adianta ficar com todos os relacionamentos. Ah, não falo mais com o fulano, não quero nem saber, não quero... Não, pelo contrário, sabe? Então pergunte aí como é que estão as coisas. E aí, como é que tá fulano, né? Se eu tiver a oportunidade, se eu tiver que encontrar com fulano, a gente se encontra. Mas, óbvio, tem pessoas que eu realmente não quero, mas o mesmo convívio, sabe? Mas ao mesmo tempo e de toda forma eu continuo orando, querendo muito bem e perdoando, sabe? Liberando realmente perdão, entendendo os motivos que levaram também as pessoas a fazerem as coisas que fizeram e dizerem as coisas que disseram, sabe? Então eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Mas pra finalizar esse vídeo, eu quero dizer pra você que você não se preocupe com isso, não se preocupe com as pessoas, não se preocupe com os conselhos que você tá ouvindo aí, que você sabe que são diferentes, são distantes daquilo que o Senhor quer pra sua vida. Ouça aquilo que Jesus quer pra você e Ele fala com você. Esteja sensível pra ouvir, porque Ele vai falar com você. E siga, sabe, na direção correta. E a gente sabe que a direção correta é essa, é que o Espírito Santo nos revela o que a gente precisa fazer. E se não revelou ainda, esteja atento, esteja disposto a estar atento. E eu vou continuar orando pra que o Senhor libere sobre vocês essa atenção, né, de ouvir a voz dele. Tá bom? Família foi feito pra dar certo. E é óbvio que o adversário vai tentar investir de todas as formas. Por isso que a gente fica tão entristecido quando eu leio tantos testemunhos. Mas ao mesmo tempo, eu me ajoelho, eu oro, eu clamo pela vida de vocês. Porque eu creio que o Deus que restaurou a minha casa, a minha família, será o mesmo Deus que restaurará a sua casa, a sua família. Independentemente das circunstâncias. Independentemente do que as pessoas acham, do que as pessoas queiram. O Senhor vai fazer. Porque Ele é o dono da tua vida, da tua história e do teu lar.
Amém? Que Deus te abençoe. Não se preocupe com as pessoas. Como Paulo diz, né? Se eu fosse agradar a todos os homens, eu não seria servo do Senhor. O que a gente precisa se preocupar em fazer é agradar o coração de Deus. O que as pessoas vão achar sobre isso é a responsabilidade delas com Deus. A gente não precisa absorver o que não é responsabilidade nossa. Amém? Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. Tenha certeza de que Jesus continuará fazendo infinitamente mais sobre a tua vida. Tá certo? Um cheiro e até o próximo vídeo.